do Senhor, meus amados. A palavra do dia está em Números, capítulo 22, versículo 21 e 22, que diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Queridos, a mensagem que Deus colocou no meu coração é: quando Deus bloqueia o homem, quando Deus cerca o homem. Esse texto fala de Balaão, profeta comprado, profeta que vendeu sua dignidade profética, profeta que vendeu sua boca para os príncipes de Moabe. Esse profeta chamado Balaão, ele foi comprado por propinas para profetizar maldição sobre Israel. Compraram a sua boca, compraram a sua mente profética, sua visão profética, suas palavras proféticas. E o que tem de profeta comprado hoje, o que tem de pastor comprado hoje, o que tem de profeta que já venderam sua dignidade profética, sua boca, ele não governa mais sua boca, Deus não governa mais sua boca, mas a boca de muitos profetas é governada pelos presidentes que lhe dão cachês altos, é governada pelos altos lucros. A boca de muitos profetas hoje é governada pela imoralidade, falsas visões, falsas revelações, falsas mensagens. A boca de muitos profetas, pastores, não são mais bocas de Deus, e sim bocas compradas, bocas dos homens. Oh, que triste esses profetas comprados. E aqui fala para nós de um profeta chamado Balaão. E é a curiosidade do texto que Deus usou um animal tradicional, uma jumenta, para falar com o seu profeta. Que triste estado, que estado horripilante. Deus não usou, não foi nem um homem, não foi nem um anjo, foi um jumento para falar com ele. Esse jumento, ele foi parte do projeto, do propósito de Deus. E nós vamos tirar algumas lições desse texto. O primeiro perigo aqui que eu vejo é o perigo da insensibilidade. Queridos, não podemos ficar insensíveis à voz de Deus, insensíveis à direção de Deus, insensíveis à orientação de Deus. Nós não podemos. Balaão se revela um homem extremamente insensível. Balaão se revela um homem extremamente distante do original de Deus. Seus ouvidos estavam circuncisos, como que tapados espiritualmente. Não se ouve a voz de Deus com ouvidos humanos. Não se percebe a direção de Deus com movimentos humanos. Não. Se percebe a voz de Deus, o movimento de Deus, a direção de Deus no Espírito, somente no Espírito. Deus falava com Balaão, mas ele não ouvia. Eu quero falar. O que tem de profeta, pastor, pregador, que não ouve mais a voz de Deus, não está escrito. É muita gente. Só está fazendo besteiras nos púlpitos. Só está falando abobrinhas, nuvens sem águas. Nuvens sem águas, mensagens secas, mensagens mornas.
o que tem de profeta, pregador, presidente de ministério, pastor regional, pastor local, que não ouve mais a voz de Deus. E ele se colocasse em desgraça e destruição só a vida dele, tudo bem, mas ele coloca a vida da igreja, a vida de multidões que estão ao seu redor. Seja sensível à voz de Deus para o seu ministério. Não faça nada que Deus não lhe falou. Está cheio de profeta, presidente de ministério, pastor, falando que Deus falou e Deus não falou, entregando visões mentirosas que Deus não deu, entregando revelações falsas que Deus não revelou. Deus fala desses profetas lá no livro de Ezequiel: engana meu povo, fala de paz enquanto não há paz, fala de mentiras, visões mentirosas, revelações que eu não dei. Tome cuidado. O tema dessa mensagem é quando Deus bloqueia o homem. Quando Deus cerca o homem. Se você não mudar sua postura, seu comportamento e voltar a ser sensível a Deus, a direção de Deus, Deus vai te bloquear. Deus vai te cercar. Não brinque com Deus, porque Ele te bloqueia, Ele te cerca. E o que acontece? Agora Balaão é comprado pelos príncipes de Moabe. A sua boca é comprada para amaldiçoar Israel. O seu ministério profético é comprado. O que tem de pastor, de pregador, de profeta, de levita comprado, não está escrito. Só prega o que foi comprado para pregar. A sua boca está comprada, os seus pés estão comprados, comprado por presidente de ministério, comprado por convenções, comprado por pessoas, empresários que fazem shows gospels para ganhar dinheiro, levitas comprados, pregadores comprados, pastores comprados, presidentes comprados. Que triste! A boca do profeta tem que estar 100% à disposição de Deus. A boca do pastor, do profeta, do pregador não pode ser comprada por dinheiro dessa terra. Tem que estar à disposição de Deus para Deus falar nessa terra. Se a sua boca está comprada, se o seu louvor está comprado, faça uma oração a Deus e cessa isso da sua vida, porque isso vai se tornar em maldição no seu ministério. Um exemplo bíblico, Faraó. Observe que por 3 vezes seguidas, o anjo do Senhor apareceu a Balaão. Mas ele não percebeu. Aleluia. A jumenta tinha mais sensibilidade do que Balaão. Porque no versículo 33 diz que a jumenta viu o anjo 3 vezes e Balaão não viu. Irmão, devemos ter ouvidos abertos para o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 7, 8, se hoje ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, não endureçais o vosso coração, como fez os israelitas no deserto. Se Deus está falando, não endureça os corações. Se Deus está falando, não vire as costas para a voz de Deus. Se Deus está falando, não ignore a voz de Deus. Se renda à voz de Deus e você vai ser feliz. Então, meu querido, a Bíblia diz que Faraó foi insensível à voz de Deus e pagou um alto preço. Deus encontrou com ele no meio do Mar Vermelho. Deus o cercou, Deus o bloqueou e o matou nas águas do Mar Vermelho. Deus cercou Faraó. Deus cercou Balaão. Se você não mudar atitude, comportamento e conduta, Deus vai te cercar. Deus vai bloquear seu ministério, sua chamada. E aí acabou, querido. Acabou. Se Deus te bloquear, está bloqueado. Então, amado, quando Deus bloqueia os nossos caminhos, a coisa fica séria. Quando Balaão foi comprado, ele
pegou a comitiva dos príncipes de Moabe e foi para amaldiçoar Israel. Mas glória a Deus, que a Bíblia diz que contra Jacó, contra Israel, não tem maldição, não tem macumbaria, não tem feitiçaria, não tem obra das trevas que pegue, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o Deus que protegia, defendia e guardava Israel. E essa promessa diz respeito à igreja. Contra a igreja do Deus vivo não tem macumbaria, feitiçaria, magia negra. Não tem, não tem, não tem, porque Jesus é o escudo da igreja. Então, a insensibilidade foi crucial na vida de Balaão, para Deus o cercar. Tem muito jumento que está vendo o agir de Deus e muito profeta não vê mais. Tem muito jumento que está ouvindo a voz de Deus e muitos profetas não ouvem mais. Pastores, presidentes de ministério. Tem muito jumento por aí que está vendo o anjo com a espada desembainhada e o servo de Deus não está vendo. Que triste. Volte para as coisas espirituais e Deus vai abrir os seus olhos espirituais novamente, os seus ouvidos, e vai te dar sensibilidade espiritual. Primeiro, o perigo da insensibilidade. Segundo, o perigo da ignorância. Querido, no versículo 34, diz que Balaão confessa a sua ignorância e por isso ele pecou. Irmão, não seja ignorante acerca da sua chamada. Não seja ignorante acerca do que Deus está falando ao seu coração. Não seja ignorante acerca do que Deus está te mostrando. Não seja ignorante acerca das suas decisões. Alamachuia, alabaceia. As decisões são suas, as escolhas são suas, mas as consequências também serão suas. Então, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 28, versículo 16, que quando Deus deu aquela visão da escada que subia anjo e descia e pegava no céu e na terra a Jacó, ele acordou e disse: Deus está nesse lugar e eu não sabia. Ó, querido, eu e você somos mais privilegiados do que Jacó. Deus está neste lugar e nós temos a certeza e a convicção. Ele é presente em todo o espaço do céu, da terra. Tudo que tem espaço tem a presença de Deus. A Bíblia diz que Ele é um Deus já. Ele é um Deus presente e não ausente. Então, amado, a Bíblia diz em Lucas capítulo 24, versículo 32, que quando os dois discípulos do caminho de Emaús chegou na casa deles, Jesus se revelou e desapareceu. Aí eles disseram: rapaz, era ele. Era ele. É por isso que o nosso coração ardia. Abaixou, balacantoliba, sicabalaracheia, alacantalabaçuípacadahai. É por isso que o nosso coração ardia, pegava fogo. Ele estava conosco e nós não entendemos. Não seja ignorante. Jesus está contigo. Se ele não estivesse mais contigo, você já estava desgraçado, derrotado, já estava lançado no inferno. Mas Jesus está contigo. Seja sensível à direção de Deus para seu ministério, sua chamada e vocação. Se ele está te mandando ir, vai, larga tudo e vai. Se ele não está te mandando ir, fica. Se ele está te mandando esperar, espera. A direção de Deus é tudo para nós. Na vida diária, temos ignorado a presença de Cristo conosco. Quantas vezes buscamos a Deus? Ou Deus que está lá no alto da glória, quando Ele está conosco, Ele está perto de nós, Ele não nos deixa. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor, porque ao redor está o leão da tribo de Judá, que nos guarda de todos os ataques do maligno. Rabachuri Candalamai. Você lembra quando Deus mandou Jonas para Nínive? Ele foi para Tarsis? Mas você lembra o que aconteceu? Deus cercou Jonas no meio do mar. Deus bloqueou Jonas no meio do mar. Não adianta fugir do chamado de Deus para seu ministério.
Não adianta fugir dos propósitos de Deus. Não adianta fugir dos planos de Deus. Ninguém foge de Deus. Salmo 139, versículo 4, 5, 6, 7. Ele diz: se eu subir para as estrelas, o Senhor me derruba de lá. Se eu for para o fundo do mar, o Senhor vai dar ordem ao peixe para me picar. Para onde fugirei da sua presença? Tudo que eu olho, eu te vejo. Tudo que eu olho, eu vejo Deus. Eu vejo Deus nas árvores, eu vejo Deus no céu, eu vejo Deus no mar, eu vejo Deus na sua vida. Ele diz: tu conheces o meu assentar, o meu levantar, o meu deitar. Antes que uma palavra é pronunciada nos meus lábios, o Senhor já sabe a intenção dela no meu coração. Para onde fugir de um Deus desse? Então Jonas foi cercado por Deus no meio do mar e teve que ir para Nínive fazer a vontade de Deus. Mas quando Deus cerca o homem, ele dá uma lição no homem. Jonas pagou um alto preço. Então, querido, pensou que indo para o fundo do navio, Jonas pensou que indo para o fundo do navio estaria livre de Deus, mas Deus ali estava dentro dele. Aleluia. Não se foge de Deus. Ainda somos um povo de ouvidos incircuncisos e olhos fechados. Deus fala todo dia, toda hora, aos que estão sensíveis à sua voz e direção. Querido, a paciência de Deus em nos tratar é extraordinária. Deus cercou Davi por causa que matou Urias e do pecado com Batseba. Deus cercou Adão lá no Éden. Deus cercou Paulo no caminho de Damasco. Deus continua cercando aqueles que tentam fugir dos seus projetos e propósitos. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Não seja um pregador de boca comprada, não seja um profeta comprado, mas seja um profeta, um pastor, um pregador autêntico que ouve a voz de Deus, que recebe visões e revelações de Deus e passa aquilo que de fato Deus te deu visão, te revelou. Não seja nuvens sem água, seja nuvens com muita água para matar a sede do povo que vai te ouvir. Deus te abençoe. Abraço!